Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá Maria, olá José. Vamos começar agora a nossa aula de campo elétrico. Como está escrito aí, é a parte 1. Na próxima aula vamos ver a parte 2, logicamente. Ela foi dividida para ter uma melhor compreensão para todos. Junto com a aula está sendo disponibilizado o slide da aula e uma lista de exercícios, no qual algumas questões vão ser respondidas aqui, para já dar alguma referência para vocês. Então, nós já vimos o que é a lei de Coulomb, com a relação que ela tem entre cargas, de mesmo sinal ou de sinal contrário. Então, dando continuidade, nós vamos usar esses conceitos já trabalhados anteriormente, desde aquele, por exemplo, o princípio da atração e repulsão, como a ideia da lei de Coulomb que eu acabei de relembrar. Pois bem, nós temos aqui, nessa próxima imagem, o campo elétrico, ok? Então, é um pequeno esboço, a gente ainda vai entender um pouco melhor o que é campo elétrico, mas é importante refazer uma pequena pergunta. O que é força? Se você quiser dar uma pausa para poder relembrar, não tem problema nenhum. Mas caso você, que é um aluno de Daciano, lembra que força é uma grandeza, uma grandeza vetorial, capaz de provocar uma variação de velocidade e ou uma deformação em um corpo, ok? Provoca variação de velocidade e ou uma deformação em um corpo. Vocês lembram muito bem os exemplos, questão de você estar brincando, jogar pedra, então você quer pegar um objeto e deslocar ele de um ponto para o outro. Essa ideia de força, ela vai ser fundamental para a gente entender essas questões das partículas que estão aqui, certo? Mas dando continuidade, eu tenho mais uma pergunta para ser feita. No caso, eu vou perguntar se você consegue mover os objetos com sua mente. Lembra que te falou ali o que era força, Então, se você responder que sim, eu acho que você deve estar vendo filme demais durante esse período que nós estamos vivendo. Até porque você não é uma super-heroína, Eu não lembro o nome dela, mas sei que ela tem uma relação com os X-Men. É a filha do Magneto. Vamos dizer que ela é sobrinha aí do Xavier. E aí? Ela é o quê? Qual é o nome dela? Ela é dos X-Men? Ela é dos Vingadores? Coloquem aí nos comentários aí o que vocês acham. Pois bem, o que é que eles têm em comum? Eles conseguem mover os objetos aí com a força da mente, com os poderes que ele tem. Você não consegue, não tem. Infelizmente, não conheço ninguém que consiga fazer isso, ok? Então, qual é a relação que nós vamos ver entre a força, não é isso, e esse campo? Ela está diretamente ligada com a ideia de campo gravitacional e campo elétrico, ok? O entendimento de campo gravitacional vai permitir que você entenda melhor o campo elétrico. O campo gravitacional, você tem dois corpos, ok? Dois corpos de massa m, pode ser de mesma massa ou maior ou menor, que nem isso.
Então, você observa que a força, né, aquela mesma força lá que pode provocar uma variação de velocidade nos corpos, ela tem uma relação direta com a massa, né? Ela é diretamente proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas observe, você tem que ter um corpo M, que você pode chamar de MA, e de MB, M1, M2. Já o campo elétrico, você não vai ter a necessidade de um outro corpo para ter um campo elétrico, certo? Aqui você vai observar, você vai ter a relação dos dois e observar o campo gravitacional, certo? Quando você pega um objeto, quando você está andando, você leva uma topada e cai, você está sendo atraído pela Terra, né? Seu corpo está sendo atraído pela Terra. Já em um campo elétrico, não há necessidade de um outro corpo para gerar um campo elétrico, né? Apenas uma carga, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ela já gera um campo elétrico. Mas vamos ver na frente que a necessidade de ter um outro corpo para que a gente possa provar a existência ou não, né? No caso de verificar mais informações sobre o campo gerado por essa carga aqui pesando, tudo bem? Então aqui é apenas uma representação, que são alguns modelos. Pois bem, vamos lá. O que seria o campo elétrico? Você tem aqui uma carga positiva, que a gente chamou de carga fonte, né? Aqui é um modelo, você tem um campo gerado por ela e você tem essa cargazinha aqui, ok? Qzinho. Ela é chamada de carga de prova. Por quê? Porque ela vai auxiliar a gente a provar a existência desse campo elétrico. Então você tem uma carga fonte que gera o campo, né? E uma carga de prova. Pois bem, então é uma propriedade. Quem é o campo elétrico, né? É uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sobre a influência de uma carga elétrica, carga fonte, né? Que está aqui destacada, tal que uma outra carga, uma carga de prova, ao ser colocada num desses pontos, fica sujeita a uma força de atração e repulsão exercida pela carga fonte. Observa, força de atração ou de repulsão é o princípio, né, que está atuando, o princípio da atração e repulsão. Carga de mesmo sinal se repele, carga de sinal diferente se atrai. Então aqui é sabido que vai haver uma força de atração entre essas cargas. Mas e o campo? Como é que será esse campo? A gente vai já entender um pouco mais. Pois bem, aqui nós vamos entender o que é necessário para você ter as informações preliminares de um campo elétrico. No caso, a gente pode dizer que quando uma carga de prova Qzinho, né, é colocada em um ponto do espaço, ela sofre a ação de uma força F, né? Dizemos que, por definição, a razão é entre a força, né, ou de atração ou de repulsão, e a carga Q, né, seu módulo aqui, é igual ao módulo do campo elétrico. Ok? Então, botei aqui 3 formas para você fixar na mente mesmo, certo? Aqui é da imagem e aqui eu botei para facilitar. Pois bem, ó, então você está vendo aqui eles como vetores, né? O campo elétrico e a força elétrica, ou eletrostática, né? Elas são duas grandezas vetoriais. Então, para ser perfeitamente definido, precisa de módulo, direção e sentido. Já a carga, ela não é uma grandeza vetorial, né? E, como você sabe, você pode ter, por exemplo, um elétron como carga de prova. Então você vai e usa o módulozinho para facilitar a sua vida, ok? Dúvidas? Pois bem, como é que se mede força? Newton. Como é que se mede carga? Coulomb. Então a unidade do campo elétrico é simbolizado, né, representado por E maiúsculo, é Newton por Coulomb. Ok, tá aí uma questãozinha, a primeira questão da nossa lista 3, que já está disponível para você lá no Google Classroom, né, Google Sala de Aula, na sua respectiva turma.
Se você quiser, você pode baixar e passar para os seus colegas. Fique aí à vontade. Pois bem, determine as características de um campo elétrico cuja carga de prova é igual a menos 6 microcoulomb, sujeito a uma força cuja intensidade é de 12 newtons. Pois bem, quais são os nossos dados? Pronto, força é 12 newton, a carga é menos 6 microcoulomb. Quanto equivale o micro? 10 a menos 6, então é menos 6 vezes 10 a menos 6 coulomb. Portanto, aqui o módulo do campo elétrico é igual a força pelo módulo da carga. Pois bem, o campo é igual a 12, que é a força, né, sobre, dividido a razão entre a carga, que é de 6 vezes 10 a menos 6. Pois bem, e aí, como é que faz? O problema aqui, que alguns podem ter, é a questão de você dividir. Né? Então, a gente sabe que é inteiro por inteiro. E aqui seria o quê? Potência por potência. Será que eu posso apenas repetir essa potência com esse expoente? Bem, não é assim. Para facilitar a nossa vida, nós vamos colocar uma potência também para o 12. Pois aí, essa vai ser uma potência com base 10 elevada a quanto? Elevada a zero. Por quê? Porque 10 elevado a zero é igual a 1. Então, 1 vezes 12 é 12. Então, não mudei nenhum valor da questão, né, que a questão forneceu. Mas eu posso trabalhar inteiro por inteiro, potência por potência. Quanto é que é 12 para 2? É 2. Divisão de potência de bases iguais, conserva a base e subtrai expoente. 0 menos 6. Vai dar quanto? Tá aí. É igual a 2 vezes 10 a 6 newton por coulomb. Ok, pessoal? Quiser dar uma pausa, quiser refazer, não tem problema nenhum. Essa questão não tem alternativa, ok? É só você resolver aí. Dúvidas, coloquem aí nos comentários, botem lá no Google Classroom, a gente vai resolvendo aí, tá certo? Vamos para frente. Lembrando que essa é a nossa primeira fórmula e ela está relacionando a força que há, né, entre as cargas, tanto a carga de prova que está provando a existência desse campo elétrico, né, está provando que ele realmente existe, e a carga que está gerando o campo elétrico. Né? Aí é a força pela cargazinha, o Qzinho. Que Qzinho é esse? É a carga de prova. Ok, ó, carga de prova. Vamos lá. Então, dando continuidade, nós vamos observar essa relação do campo elétrico, né, de uma carga pontiforme fixa. Né? Lembrando que pontiforme tem uma carga que a dimensão dela, o formato não vai nos interessar, não é importante para a resolução ou para a análise de uma questão. Então aqui, de cara, você pode observar que você tem uma carga geradora e a menorzinha sempre vai ser a carga de prova. Então você tem aquelas situações que a gente já conhece, são cargas de sinais iguais, né, ou cargas de sinais diferentes. Muito bem. Então observa aqui, ó. Nós vamos agora conhecer um pouco mais qual é o campo, né, como é que a gente denomina um campo gerado por uma carga positiva ou por uma carga negativa, já que os dois têm comportamento diferente. Uma carga positiva, ela vai ter sempre um campo elétrico como se estiver apontado para uma direção contrária à carga, como se estivesse se afastando. Então, nós dizemos que uma carga positiva ela tem um campo elétrico de afastamento. Observa, afastamento. Enquanto uma carga negativa ela vai ter um campo elétrico de aproximação. A aproximação. Observa que tanto que os dois estão apontando para quem? Está apontando para a carga negativa. A relação das forças entre as cargas continua a mesma.
carga de sinais iguais se repelem, ok? Ó, carga de sinais iguais se repelem. E carga de sinal diferente se atrai. Carga de sinal diferente se atrai. Então, ela se repele ou ela se atrai através da força, ok? Da força elétrica, força eletrostática. A questão do afastamento ou da aproximação, ela é gerada pelo campo elétrico, ok? Daí a gente tem as conclusões que uma carga fonte, né, essa maior que a grandona, né, maior do que zero, essa daqui positiva, gera um campo elétrico de afastamento. Uma carga fonte negativa, né, que menos zero, gera um campo elétrico de aproximação. E a gente pode também concluir que uma partícula eletrizada Qzão gera um campo elétrico na região do espaço que a circunda. Porém, no ponto onde foi colocado, o vetor campo, né, devido à própria partícula, é nulo. Onde, como assim, professor? Não entendi nada. Quer dizer que nesse pontozinho bem que onde ela está, né, quer dizer que nesse ponto o campo é nulo, né, o vetor campo. A gente vai entender um pouco mais na frente, ok? É só uma observação que está dando aí já de antemão. Então, sendo Qzinho, observa, aqui nós estamos falando de carga de prova. Aqui foi a carga fonte, ok? A carga maior. Aqui é a carga menor. Então, sendo Qzinho maior que zero, a força, né, elétrica e o campo elétrico têm o mesmo sentido. Já quando a carga, né, ó, carga Qzinho, ela é menor do que zero, a força a força elétrica e o campo elétrico têm sentidos contrários. Ó, tá aqui, ó, a gente observa a primeira situação e aqui a gente observa aqui a gente observa essa segunda situação que eu acabei de falar e aqui a gente observa a primeira situação que eu citei inicialmente, ok? Então, ó, a força elétrica e o campo elétrico têm sempre a mesma direção. Isso aqui não tem como discutir, ok? A direção aqui no caso está sempre horizontal, né? Se a carga de prova estivesse para cima, né, na parte superior, aí você teria no sentido vertical, né? Aqui na horizontal, para cá seria vertical. Muito bem. Vamos lá, questão 6, nossa lista número 3. A figura a seguir representa a configuração de linhas de campo elétrico produzida por 3 cargas pontuais, todas com o mesmo módulo Q. Tá aí. Tem a carga, né? A carga B e a carga C. Ele quer saber os sinais das cargas A, B e C são respectivamente quais? Tá aqui as alternativas. Não vamos nem olhar para ela agora não. Bora olhar para a imagem. Vamos lembrar o que a gente acabou de ver, que para uma determinada sinal de carga, né, um pouco carregado, você vai ter um campo de afastamento. Para outro sinal, você vai ter um campo de aproximação. Observa que ele está trabalhando o campo elétrico. E aí, o que é que você me diz? Pense um pouco aí, pause o vídeo e tente responder, certo? Vamos lá. Já pensaram? Então, quem é que seria essa corpo A bem aqui? Né? Essa carga seria qual? Se ele está saindo, né? Ó, se as linhas do campo, né? Então, essas setinhas representam o campo elétrico, né? Se ele está saindo do corpo, ele só pode ser o quê? Positivo. Consequentemente, esse aqui vai ser o quê? Também positivo. Se para esse corpo B o campo elétrico está entrando, né, tá em sentido dele, quer dizer que está havendo uma aproximação. Em A e em C foi um afastamento e em B está tendo uma aproximação, pois é uma carga de sinal negativo. Só pode ser a letra E e estamos aprendendo. Pois bem, o campo elétrico é uma carga pontiforme fixa, está representada nessa imagem bem aqui. Observe agora que a gente tem mais informações.
Que informações são essas? Que entre a carga, né, geradora e entre a carga de prova há uma distância entre elas, uma distância chamada Dzinho. Ok? Pode ser Dzão, pode ser botar um L aí, não, tanto faz, ok? Mas a ideia é que há uma distância entre elas. Então, se você tem uma carga geradora e ela é positiva, é um campo de afastamento. Se as duas cargas têm o mesmo sinal, você vai ter o quê? Uma atração-repulsão. E aí? Logicamente que vai ser repulsão. Então, olha o sinalzinho aqui da força. Aqui, ó. Elas estão se repelindo. A questão aqui essa força ela está influenciando de alguma maneira nesse campo elétrico. Então, assim como a distância. Então, nós vamos começar a relacionar a força eletrostática com a distância para determinar o campo elétrico. E aí, que situação vai acontecer? Isso daí nós já vamos observar. O módulo do campo elétrico é um ponto P, no qual uma carga Q fica sobre a ação de uma força de módulo F, é obtida a partir da seguinte relação. Então, que situação é essa? É quando você tem a carga geradora e agora você não tem a carga de prova. Observe que naquela primeira formulazinha aqui, ó, você usava a carga de prova para determinar o campo elétrico. Agora você não vai ter mais não conhece mais ela, mas conhece a força que há entre elas, né, ou de atração e de repulsão, e sabe a distância que tem. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai observar que houve uma substituição. Essa força aqui, que força é essa? Eu já comentei, a força eletrostática. Quem é ela? É K vezes o produto, né, das cargas, né, tá aqui o módulo, o produto das cargas, dividido pelo quadrado da distância, certo? Tudo bem. Sobre quem? Sobre o módulo de Q. Observe agora que você tem duas frações. Tem uma fração em cima, tem uma fração embaixo. Professor, mas não estou vendo fração. Ó. Imagine que essa carga está sendo dividida por 1. Então, você agora tem duas frações. Uma fração em cima e uma fração embaixo. Agora, como é que faz? Divisão de fração, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Vai ter todo um processo matemático que você vai fazer aí no seu caderninho. E você vai observar que Qzinho em cima vai ser cancelado com Qzinho de baixo, né? Porque ele foi invertido. Vai ficar quem? A constante eletrostática, né? Do meio, pode ser o vácuo ou qualquer outro, né? Multiplicado pelo módulo de Q sobre D ao quadrado. Portanto, o campo elétrico, né? Deixa eu apagar bem ali para não atrapalhar aqui. Então, o campo elétrico agora ele pode ser definido através do produto da constante eletrostática vezes o módulo da carga, agora a carga geradora, não é mais a carga de prova, sobre a distância ao quadrado, ok? Vamos lá, vamos dar continuidade. Aqui está só a legendazinha, não tem nada de novo aqui. Muito bem, vamos lá. Bora resolver a questãozinha aqui. Questão 7 da nossa lista. Então, uma carga pontual Q, né, Qzão, positiva, gera no espaço um campo elétrico. Pois bem, se ela é positiva, a gente já sabe que ela vai ser de afastamento. Num ponto P, a 0,5 metros dela. O campo tem intensidade igual a 7,2 vezes 10 a 6 Newton por coulomb. Sendo o meio, né, o vácuo, então você vai ter o K0 igual a 9 vezes 10 a 9, né, as unidades do SI, eu já até coloquei ali depois quais são elas, determine que. Portanto, qual dessas alternativas é a correta? Aí é o X da questão. Pois bem, quais são os dados? Está aqui o campo elétrico, 7,2 vezes 10 elevado a 6 Newton por coulomb.
A distância, né, que ele deu é de 0,5 metros, né? Eu coloquei em que? Em notação, eu coloquei em potência, né? Em notação científica. Tá? E 5 vezes 10 a menos 1 metro, ok? Quem é K0? K0 é a constante eletrostática do vácuo. Então, 9 vezes 10 a 9, aí Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Explicamos anteriormente porque aqui é essa unidade. E quer saber qual é o valor da carga. Por bem, qual é a fórmula que nós vamos usar? Vai ser essa que nós acabamos de ver. Então, o E é igual a campo elétrico é igual a constante eletrostática do vácuo vezes o módulo da carga Q. Vem aqui, peço desculpa porque deve ter havido uma alteração, mas esse Qzinho aqui é para ser aqui. Desconsidere esse pequeno erro aí. Sobre D ao quadrado, né? Então, tá aqui o E igual a K0 vezes Qzão, né, que é a carga de prova, sobre D ao quadrado. Vamos lá, tô só substituindo. Então, 7,2 vezes 10 elevado a 6, que é o campo elétrico, igual ao valor da constante eletrostática do vácuo, que é 9 vezes 10 a 9, vezes Q, sobre 5 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Pois bem, o primeiro passo que eu fiz foi elevar logo aqui ao quadrado, né? Então, 5 ao quadrado, 25. Potência de uma potência, você conserva a base e multiplica os expoentes. Então, menos 1 vezes 2 dá menos 2, certo? E aí a gente vai dar continuidade. Pois bem, o que é que tem que ser feito? Cruz, credo, não é isso? Ó, tá aí, ó, cruz, credo, produto dos meios pelos extremos. Pois bem, o 25 vezes 10 a menos 2, que estava dividindo, ele vai multiplicando, ó, tá aqui, e o 9 vezes 10 a 9 que estava multiplicando, ele vai dividindo, vai para baixo, o Qzinho fica aqui isolado. Então, ó, você segue ó, inteiro por inteiro, potência por potência. Vai dar o quê? Então, 7,2 vezes 25 dá 180. Produto de potência de base igual, conserva a base e soma expoente. 6 mais menos 2, mais por menos, menos 6 menos 2, 4. E o valor que conserva, né? 9 vezes 10 a 9. Pois bem, ó, agora divisão, né? Ó, inteiro por inteiro, 180 por 9 dá 20, potência por potência. Divisão de potência de base igual, conserva a base e subtrai expoente. Eu até coloquei aqui, ó. Então vai ser 4 menos 9. 4 menos 9 vai dar o quê? Menos 5. Então tá aqui. 20,0 vezes 10 a menos 5 Coulomb. E aí? Qual é a alternativa que tem lá? Pensa um pouco aí. Dá uma pausa. Pensou? Então vamos lá. Observa que lá o valor está em notação científica. Então não pode ser 20. Por quê? Porque 20 ele é maior do que 10. E para ser notação científica, esse valor aqui, né, ele tem que ser o quê? Maior ou igual a 1 e o quê? Menor do que 10. E aqui ó, é maior do que 10. Então não dá. Então a vírgula vai uma casa decimal para frente, não é isso? Para a esquerda. O que vai acontecer? Vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 4. Por que é menos 4, professor? Não foi aqui para frente? Então, é como se fosse aqui 10, 2 vezes 10 elevado a 1. Aí, ó, 1 mais menos 5 vai dar o quê? Menos 4, certo? Então, tá aí. Resposta, letra D. Então, algumas observações que devem ser analisadas aí, que são importantes. Pois bem, ó, é importante salientar que a existência do campo elétrico em um ponto não depende da presença da carga de prova naquele ponto, depende de quem? Da carga geradora. Assim, existe um campo elétrico em cada um dos pontos, embora não haja carga de prova em nenhum deles, ok?
Então, quando você usa a carga de prova, você está analisando naquele ponto ali, quanto é que é o campo elétrico. Mas em qualquer outro ponto que você usar, você pode colocar outras cargas, você vai ter também ali um campo elétrico, né? E aí você observa que, por exemplo, ele vai variar conforme a distância. Por bem, a outra unidade de densidade do campo elétrico no Sistema Internacional de Unidades, né, o SI, é volt por metro. Por enquanto a gente não vai falar ainda porque a gente não sabe, não conhece o que é volt, mas logo logo a gente vai trabalhar com volt. A intensidade, a direção e o sentido dependem do ponto do campo, da carga do corpo que produz o campo e do meio que o envolve. Já quando a gente for ver ali as linhas de campo, nós vamos observar isso daí, né? Pois bem, aqui está um gráfico, e esse gráfico ele trabalha bem essa questão dessa fórmula aqui. O gráfico representa a intensidade do vetor E, criado por uma partícula eletrizada com carga Q, em função da distância D. Certo? Então, aqui ó, é o E, o campo elétrico, em função da distância D. Observa aqui que você tem ó, um D ao quadrado, né? Então, é o quadrado da distância. Isso quer dizer que o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso quer dizer o quê? Que quanto mais longe, ok? Ó, quanto mais longe, menor vai ser o campo, certo? Ó, quanto mais longe, né, o mais distante a carga, o ponto, né, da carga geradora, lembrando que aqui é o Qzão da carga geradora, vou um pequeno lápis aí, menor vai ser o campo, né? E o inverso também é correto, ok? O inverso também é correto. Então, quanto menor a distância, aí você pressiona certo, maior vai ser o campo, ok? Vamos dar procedimento? Então, aqui são as linhas de força. As linhas de força representam o campo elétrico, né? Esse é 1, é 2, é 3, a gente vai entender um pouco mais na frente, né? Mas observe que é uma carga positiva. Se é uma carga positiva, você vai ter o que? Um campo de afastamento, certo? Então, esse conceito de linha de força foi introduzido pelo grande físico inglês Michael Faraday, ainda lá no século XIX. Os nossos avós nem imaginavam que ia ter elétrico. Então, com a finalidade de representar o campo elétrico, né, através do diagrama. Então, se a carga é positiva, campo elétrico de afastamento. Já se você tem uma carga negativa, você vai ter um campo de aproximação. Olha as setas aí, no sentido do corpo estar carregado. Pois bem, agora nós temos aqui umas outras imagens, né? Ali até então você tinha as cargas aqui, ó, então sozinhas, né? Só que elas têm elas podem se relacionar, né? Já que a gente sabe a interação entre elas de atração e repulsão. Então, aqui, ó, observa que assim, nessa situação, acima temos exemplo de linhas de força, ó, tá aqui as linhas de força, para duas cargas pontiformes positivas, né? Ó, olha o que acontece, e de valores idênticos. No exemplo, ambas são positivas. Caso fossem negativas, mudaria apenas o sentido da orientação das linhas de força, sendo conservados os demais aspectos. O que ele quer dizer? Observe que nenhuma linha aqui, ó, elas se tocam, ok? Então, por quê? Porque as duas cargas são positivas. Existe o campo elétrico, eu posso analisar aqui o campo elétrico em cada ponto, mas ó, eles não se tocam. Se fosse negativa, duas cargas negativas, a diferença é que o sentido ó, ia ser de aproximação, mas você também não ia observar essa relação entre eles. Já aqui você tem dois corpos, né, carregados com carga de sinais contrários, você percebe o quê? Que você tem as linhas de força, né, para duas cargas pontiformes, uma positiva e outra negativa de valores idênticos, né? O que é essa questão de valor idêntico? Se você tem um corpo mais, a gente viu lá nas fórmulas, né, que a carga influencia essa relação do campo elétrico. Então, quanto maior a carga, se você tiver um corpo mais carregado que o outro, ele vai ter um maior campo elétrico e vai influenciar essa relação. Então, a gente vai trabalhar normalmente com carga de
de mesma carga, né? Corpos de mesma carga por enquanto. Então, observa aqui, ó. Se aqui é afastamento e aqui é aproximação, o campo elétrico que vai vir do corpo positivo, ele vai para onde? Para o negativo, certo? Observa que essa linha bem aqui, ó, ela vai retinha. E aqui, à medida que você vai variando esse ponto, você vai observando uma ondulação, né? Isso, uma certa deformação nessas linhas de campo, né? Lembrando que a linha de campo estão representando o formato do campo elétrico. E aqui, ó, essas setinhas, esses vetores, estão representando o campo elétrico nesses pontos. Então, observe que ele vai indo, ó, tangenciando, né? Então, está tangenciando o campo elétrico. Então, ó, quais são as características da linha de força? Então, a linha de força de um campo elétrico é uma linha que tangencia em cada ponto o vetor elétrico resultante, associado ao ponto considerado, né? Quanto maior a distância até a carga, mais afastadas entre si estão as linhas em conformidade com o que já visto, né? Já foi visto aí. Isto é, o valor do campo diminui com a distância. Observa que as linhas aqui, ó, elas estão mais juntas, porque estão mais distantes. Desculpa, as linhas de força estão em maior quantidade por estarem perto, né? Uma distância curta do corpo. A mesma coisa acontece aqui. Quanto mais distante, elas ficam mais afastadas, ok? O campo vai ser também menor. Por convenção, as linhas de força são orientadas no sentido do vetor. As linhas de força são sempre perpendiculares à superfície do corpo carregado. E a concentração de linhas de força é diretamente proporcional à intensidade do campo elétrico, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o que a gente já viu, né, com relação às trajetórias. Então, cargas positivas movimentam-se espontaneamente a favor do campo. Cargas negativas movimentam-se espontaneamente contra o campo, né, contra o campo elétrico. Pois bem, pessoal, aqui a gente finaliza essa parte 1, ok? Nós vimos aí o que é o campo elétrico, essa relação que há entre a força, né, tanto de atração e repulsão, que inicialmente você pode determinar o valor do campo elétrico através da força que há entre a carga geradora e a carga de prova e o valor da carga de prova, né, que é igual a F sobre Q, módulozinho de Q, a carga de prova, e também através da distância que há entre as duas, né, e o valor da carga geradora, que foi a nossa segunda fórmula. É igual a constante eletrostática do meio vezes o valor da carga geradora sobre a distância quadrada, né? Que a gente observa que o campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Nós vimos também que se o corpo é positivo, ele vai ter um campo elétrico de afastamento. E se a carga for negativa, né, a carga geradora, ela vai ter um campo elétrico de aproximação. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Espero que tenham entendido. E botem lá nos comentários lá daquela mocinha lá. Quem ela é? Ela é filha de quem? Ela é dos Vingadores? Ela é dos X-Men? Quem acertar vai ganhar um passaporte para ir com a família para o Taboca Beach Club depois que passar essa quarentena aí, ok, pessoal? Então, até mais, até a próxima.